de falar algo para os irmãos nessa noite, é importante dizer que a igreja, né, como na nossa vida, como na vida das pessoas, é inevitável que as lutas e as dificuldades apareçam, né? Se uma pessoa ela disser que ela não tem luta, que ela não tem dificuldade, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa errada. Jesus ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições. As aflições, as lutas é necessário que aconteça. E eu vejo isso acontecendo desde a criação do mundo, né? Quando o homem ele desobedece às ordens de Deus e traz o pecado sobre a tua vida como negativismo, traz o pecado sobre a tua vida como uma consequência, como uma maldade, como uma desobediência, e o pecado vem na vida dele em forma de maldição. De lá para cá, o homem ele tem lavrado a terra para se alimentar, a mulher sente as suas dores de parto para dar luz a filhos, e aí vai. A luta, a dificuldade, ela veio sobre a humanidade pela desobediência do homem. É preciso que o homem trabalhe, é preciso que o homem batalhe, para que ele possa alcançar os seus objetivos, as suas vitórias, as suas lutas, porque se ele, né, não colocar realmente a mão no arado e não se movimentar para que isso aconteça, ele perece. Jesus, quando ele veio na forma de homem, e mesmo sendo filho de Deus, nós sabemos aqui da história, ele se fez homem, habitou entre nós e passou as lutas e as provações que qualquer um outro homem poderia passar. Foi provado de uma maneira mais forte no que diz respeito ao mundo religioso da época, né, no espírito de religiosidade das pessoas, fez com que uma provação fosse até maior sobre a vida dele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: homem experimentado, homem que sabe o que é sofrer, homem que realmente se entregou e não abriu a boca, como ovelha muda foi levada perante os teus tosqueadores, mas não abriu a boca. Então a gente vê que há um processo na vida do ser humano, né? Todo ser humano ele nasce, ele cresce, ele vai se evoluindo, ele vai lutando, ele vai conquistando inúmeras vezes, às vezes deixa de conquistar, perde, porque não, é da vida, né? São acertos, são erros, mas a nossa vida ela gira em torno de situações assim. É preciso lutar para se conquistar. E quando se fala em luta, né? Quando se fala em luta, nós já pensamos logo, né, no sentido luta que nem o nosso irmão aqui faz, que nem o David faz. Quando se fala em luta nesse aspecto, a gente ainda leva para esse lado. Mas se falar em luta, que seja numa igreja, que seja na casa da gente, falar, estou passando por luta, a gente vê que luta realmente é provação, né? É prova, é situações adversas. E a vida do ser humano ela é formada de lutas, amado, né? Para se conquistar tem que lutar, não adianta. Como se pode falar: eu fui vencedor, e levantar um troféu da vitória, bandeira da vitória, se antes eu não passei pela prova, se antes eu não passei pela luta, né? Todo cristão, ele é provado para posteriormente ser aprovado. Esta é realmente o fator da nossa vida. E em meio a toda esta luta, em meio a todo esse emaranhado de coisas que vai acontecendo na vida do ser humano, eu espero que o teu objetivo seja esse. O nosso objetivo, o objetivo do cristão tem que ser esse: alcançar um dia a vida eterna, a salvação. É fácil? Não é fácil. É dificultoso. O inimigo está aí trabalhando, o inimigo está aí tentando contra as pessoas, tentando contra a vida da gente, né? E a gente precisa estar atento. A Bíblia fala que a gente precisa estar ligado à videira que é Cristo, que é a videira verdadeira que é Cristo, nós somos os ramos, para que nós possamos assim estar dando os nossos frutos na hora certa, no determinado tempo certo por Deus, e que se nós estivermos ligados à videira, nós estaremos firmes, né? Por outro lado, a Bíblia fala que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, para podermos apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que você vê que o apóstolo ele já fala assim: você vai ter que resistir o dia mal. Para você resistir o dia mal, o dia da luta, o dia da prova, você tem que estar preparado, você tem que estar com as armas espirituais. Só que quem entrega esta arma para o crente, quem já entregou esta arma para a gente, foi o próprio Deus, o próprio Senhor, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas quem que precisa buscar esse revestimento por essas armas somos nós, né? As pessoas falam assim: o Senhor vai me revestir. Não, o Senhor já te deu a armadura, o Senhor já te deu esse revestimento. Quem precisa colocá-lo sobre o próprio corpo, sobre o próprio ser, somos nós. Nós somos os responsáveis em revestir. Por isso que o apóstolo falou:
revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, né? A gente precisa se revestir, é a gente que tem que buscar esse revestimento, é a gente que precisa buscar esse fator, é a gente que precisa buscar realmente esta bênção, vamos dizer assim, né? Esta capa, esta proteção de Deus sobre a nossa vida, se pode se dizer assim. Então, amado, tudo na nossa vida são fatores que realmente a Bíblia mostra que ela é uma verdade no todo. A Bíblia mostra assim, olha, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se ele plantou isso, ele colhe aquilo. Não tem como plantar algo e colher outro, né? São fatores na vida do ser humano. Quando você ama, você é amado. Quando você odeia, é automático. A pessoa vai te odiar. A pessoa vai desejar o seu mal. Então são tantas coisas que acontecem na vida do ser humano, no dia a dia. E nesses últimos dias as coisas parecem que acontecem de uma maneira até mais rápida assim, né? Porque o inimigo está furioso, sabe que o fim dele está próximo. Desculpa, meu irmão, deixa eu abaixar esse volume aqui de notificação. Então a gente percebe o quê? Que o inimigo está trabalhando assim, ele está tentando contra a igreja, ele está tentando contra o ser humano, ele está de todas as maneiras tentando fazer com que o ser humano ele desista de lutar. Amado, mas há situações que o próprio crente, que o próprio ser humano, eu digo crente porque nós somos a igreja do Senhor, mas o próprio ser humano, vamos levar para esse lado, o próprio ser humano, há situações que o próprio ser humano ele causa na vida dele lutas, ele traz lutas e tempestades para a vida dele pelas mãos dele, né? pelo próprio querer dele, vamos dizer assim. Por isso que eu digo, planta, colhe. Há situações que devem ser evitadas, que nós podemos evitar, Eu vejo que na provação dos discípulos do Senhor, quando eles estavam dentro do barco com Jesus, né? Isso está registrado lá em Mateus, quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia fala que Jesus ele estava dormindo, né? E aquela tempestade, não foram os discípulos que planejaram ela. O próprio Deus enviou aquela tempestade. Veja que interessante, para que os irmãos possam entender aonde, né, nós vamos hoje estar, né, dentro de um contexto bíblico aqui, que eu quero que você entenda comigo, né, sobre essa coisa que nós estamos falando. Naquela ocasião, os discípulos não buscaram aquela tempestade, eles não forjaram aquela tempestade, né? Mas eles estavam dentro do barco, Jesus estava descansando, segundo a Bíblia, e o vento se formou, e a tempestade se formou, e quando se fala em tempestade também, né, é a mesma coisa que você fala, é luta, né? Tem pessoa que tem medo de chuva, começou a chover forte com vento, a pessoa fala, misericórdia, né? Tenho medo, por quê? Porque a gente sabe que a fúria do vento não é fácil, né? Ele destele a casa, e arranca isso, e tira aquilo do lugar. Há casos de ventos fortíssimos que derrubam muitas coisas, né? Casas e outras coisas mais, e causa medo, vira carro, toma caminhão, né? Ventos fortíssimos. Então quando se fala em tempestade, vento forte, muita chuva, já se pensa em luta também. Fala, meu Deus do céu, né? Tem misericórdia, Senhor. E as pessoas, elas têm medo, elas ficam vulneráveis a isso. Eu falo, meu Deus do céu, que vento é esse, que tempestade é essa? Eu imagino que naquela situação dos discípulos foi exatamente o que aconteceu. Foi uma situação que trouxe desespero. Porém, aquele foi um fator cotidiano do dia a dia. Vai eu e você aqui neste momento, de repente se forma uma chuva aqui, uma tempestade se forma, vem aquele vento forte, aquela chuva forte, e a gente fica com medo, a gente começa a tremer e fala, meu Deus do céu, né? Vou segurar o telhado, senão daqui a pouco vai para cima. Há situações que é assim, não é verdade? Com os discípulos é exatamente isso que aconteceu. Eles ficaram assustados, eles ficaram temerosos e foram lá despertar Jesus. Naquela ocasião, quando eles vão falar com Jesus, eles falam, Senhor, olha a tempestade que se formou, Senhor, olha a chuva, olha o mau tempo, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Acorda, Senhor, o Senhor não se importa com isso? E Jesus então levanta, repreende primeiro os discípulos, né? Porque eu acredito que naquela ocasião o próprio Deus estava querendo provar a fé dos discípulos. Eu creio assim, né? Porque eu procuro entrar dentro do texto da Bíblia e não apenas dentro daquela história, né? Eu vou dentro e eu quero saber. E a gente que estuda a palavra, que procura saber o porquê do acontecimento, a gente acaba chegando nesse fator, que é o fator principal, que o próprio Deus, né, forjou aquela situação para ver a atitude dos seus discípulos. Então foi algo que foi planejado por Deus naquele momento. Os discípulos estavam sendo ministrados por quem? Por Jesus. Quem era aquele que fazia com que o cego enxergasse, fazia com que o leproso fosse curado, ele restaurava vidas, ele dava vista aos cegos,
Até morto estava ressuscitando. Quem era aquele? Era o Deus do impossível. E quem estava ministrando sobre a vida dos discípulos, seus seguidores? O próprio Deus, o próprio Jesus. E eles ministravam, qual era o fator-chave, o fator principal de Jesus? Ele pregava a prosperidade, o dinheiro, era isso que ele pregava? Não. Ele pregava a salvação. Ele pregava a fé, a obediência. Né? A principal fonte que Jesus veio trazer para mim, para aquele povo, para a nossa igreja, para o povo atual, para o povo da antiguidade, era a salvação. Queria que o povo fosse salvo, queria que o homem novamente se aproximasse de Deus e buscasse a face do Criador. Essa era o principal alvo de Jesus, era a salvação. E é o principal alvo da igreja. Né? Mas naquele momento, Deus então, eu creio, forja aquela situação para ver, bom, eles estão sendo ministrados, eles estão passando por situações onde eles estão vendo o meu poder, eles estão vendo a minha glória, não diferentemente do povo do Egito, né, que estava também vendo a glória de Deus, os livramentos de Deus, mas continuava na desobediência, muitos. Deus forja aquela situação e se vai lá e acorda Jesus. Jesus então fala, por que vocês são tão tímidos assim? Por que essa timidez? Onde está a vossa fé? Ou seja, Jesus estava falando para ele, os meus ensinamentos, de que estão servindo para vocês? Se eu ensino que vocês têm autoridade, que vocês têm poder e autoridade, que o Pai já deu essa autoridade para vocês fazer os prodígios, por que vocês não estão fazendo? Aonde está a vossa fé? Por que sois tímidos assim? E naquela ocasião os discípulos ficaram até escutando. Você percebe, amado, que é tão interessante que o texto me prova, me mostra que Jesus não estava desesperado, mas os discípulos estavam. Mesmo no desespero, nós vamos perecer, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus ainda vai lá e chama a atenção deles e tem um diálogo com eles. E a tempestade não tinha parado, a tempestade estava lá, o vento estava lá, o barco balançando, e Jesus falando, viu, cadê a vossa fé? Por que sois tímidos assim? É no meio da tempestade que vocês precisam acreditar que a minha palavra tem poder. É isso que Jesus está dizendo. Jesus teve um diálogo com eles e eles ficaram ali ouvindo, mas assustados e com medo do barco. Eu imagino aquela cena, né? O barco balançando, o vento forte, chuva forte, o barco já se enchendo d'água e Jesus ali falando calmamente com eles, né? Em tom de repreensão, sim, porque a Bíblia fala que ele os repreendeu, mas ele teve um diálogo ali. Aí Jesus pega, olha para toda aquela situação, e é exatamente que muitas das vezes, amado, eu e você, nós não fazemos isso. Nós muitas das vezes não estudamos a situação a qual está ao nosso redor, porque nós tememos, nós ficamos fragilizados diante daquela atitude ou diante daquela situação que parece querer nos derrubar, nos destruir, nos amedrontar. E a luta, quando ela vem, é exatamente isso. Ela parece que ela é maior do que a nossa força, e pode ter certeza que é maior do que a tua, maior do que a minha, mas maior do que o nosso Deus, jamais. Então os discípulos, eles não tinham entrado nesta sentença ainda na mente deles ainda, eles não tinham acordado para essa realidade. Ele falou, esse nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas, ele é maior, né? E então, é porque eu estou no YouTube, irmão, no fundo musical, e mesmo silencioso ele está pegando. Agora não pega mais. Então eles pegaram e ficaram atônitos ali, prestando atenção, e Jesus foi lá e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu o mal. E no exato momento que Jesus repreendeu, a Bíblia fala que o mar se acalmou, a tempestade cessou, o vento parou e houve bonança, houve daquele momento de calmaria. Aí os discípulos, entre eles, a Bíblia fala que eles ficaram ali, um olhava para o outro com mais desconfiança, com medo, com receio de perguntar. Mas eu acredito que o mais ousadinho, né, que era Pedro, que não tinha freio na língua, ele volta para o outro, olha para aquele e fala, quem é esse? Quem é este homem que até o vento, o mar, a tempestade lhe obedece? Naquela ocasião, Jesus estava tentando mostrar para os discípulos, ou mostrar hoje, na atualidade, para mim e para você, que nele nós podemos todas as coisas. Que pelo nome de Jesus, nós podemos acalmar tempestade, tufões, amado, terremotos, o que acontecer. Se você tiver fé, a Bíblia fala assim, ó, ainda que ela seja pequena, quando colocada em prática,
você vai dizer: este monte sai daqui, precipita-te no mar, e isso vai acontecer. Há pessoas que não aceitam a forma, muitas das vezes, que eu coloco a situação, o fator fé. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, para que você também não entre nesse erro. Eu não estou dizendo aqui, no púlpito, que o cristão não tem luta, que ele não deve ter luta, que ele não pode aceitar a luta. Não estou dizendo isso. A luta, ela é inevitável na minha e na tua vida. Nós somos provados todos os dias, diz a Bíblia. Mas nós não podemos viver em meio à luta, sabe? E ficarmos ali achando que aquilo é normal. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. A situação que eu prego, o que eu ministro hoje, eu não ministro permanecer na luta. Eu aceito que a luta venha, mas eu permanecer nela eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, meu irmão. Eu tenho que repreender. Deus permitiu que a tempestade viesse sobre aquele momento, mas Ele queria que os discípulos tivessem atitude para repreender a tempestade, para repreender o vento, para repreender o mar. Porque maior é aquele que estava com os discípulos. Maior do que a tempestade, maior do que aquela situação era Deus. Como maior do que as nossas provações é o nosso Deus. Quando a Bíblia fala que o nosso Deus não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje, continua sendo eternamente, continuará sendo eternamente, é para que eu e você, nós pudéssemos entender que precisamos continuar exercendo o poder da autoridade que há no nome de Jesus. O poder da autoridade que há pelo sangue de Jesus. Amado, hoje o homem não obedece, e até hoje o diabo obedece. Você vê que interessante. Há seres humanos hoje que está pior do que o próprio inimigo. Porque hoje, qualquer pessoa, quando o inimigo se aposta da vida dela, que você fala: em nome de Jesus, sai, ele sai. Ele vai embora. E tem muito cristão que você fala para ele: olha, em nome de Jesus, é dessa maneira, ele não aceita. Ele não quer viver aquilo. Então, se você for parar para analisar, há pessoas que estão desobedientes, desobedecendo, até mais do que o próprio inimigo. Porque às vezes o inimigo, o diabo, ele conheceu e conhece e sabe o poder que há no nome de Jesus, que há no sangue de Jesus, mais do que muitos cristãos, mais do que muitos servos de Deus. Infelizmente isso é uma verdade que tem que ser dita. E quando eu ministro e falo assim: não, eu não posso aceitar algumas situações, eu não posso aceitar. A luta veio, mas veio para quê? Para a glória do Senhor. Então vamos repreender, vamos declarar quebrado, vamos declarar destruído, e logo mais, verdadeiramente, a bonança vai vir. Porque no nome de Jesus nós estamos aqui para fazer a diferença. Senão não há, sabe, amado? Senão não há glória para Deus. Eu não puxo a glória para mim, você não vai puxar a glória para você. Mas no nome de Jesus nós vamos fazer proezas. Porque Jesus falou: ide por todo mundo, vai pregar o evangelho a toda criatura. Quem querer for batizado será salvo. E os sinais vai seguir você. Se você crê, eu creio, Senhor, o sinal vai seguir você. Em meu nome você vai curar enfermo. Em meu nome você vai expulsar demônio. Em meu nome você vai pegar serpentes e escorpiões, não vai causar dano em você. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Enfim, no meu nome você vai, porque você vai ser vitorioso. Foi isso que Deus falou. Isso Jesus falou. Só que as pessoas, muitas das vezes, elas não querem aceitar este fator principal de não permanecer dentro daquele fator chamado luta. O cristão tem que permanecer dentro do fator chamado fé. Fidelidade na vida do crente é uma das armas principais para vencermos. Então, a luta é inevitável que venha. As dificuldades é inevitável que venha, mas eu não posso aceitar ficar permanecendo nela. Ela vem por um tempo na minha vida e logo eu repreendo, ela vai passar, ela vai embora, porque o nome do meu Deus vai ser glorificado por aquele milagre. Tem que ser dessa maneira. Amém. Só que algumas pessoas não aceitam. Elas acham que esse tipo de ministração, que esse tipo de ensinamento é errado. Que há coisas da vida do crente que tem que vir e permanecer, que são provas de Deus. Meu amado, eu não posso aceitar essa palavra. Isso é uma mentira do diabo. Nesse caso, Jesus provou isso. Ele falou assim: a tempestade está aí, a luta está aí, mas vocês estão com medo do quê? Cadê a autoridade que eu vos dei? Tira essa timidez do coração de vocês, da mente de vocês, e repreenda. Aí ele vai lá, repreende, houve-se um momento de calmaria e houve bonança. Eu quero perguntar uma coisa para a igreja, para que você entre nesse contexto comigo, nesse texto bíblico. Se os discípulos tivessem repreendido aquela tempestade, vocês acreditam que a tempestade ia cessar, sim ou não? Quem acredita que a tempestade ia cessar, levante a mão aqui.
juntamente comigo. Vocês acreditam que a tempestade ia cessar? Eu também acredito. Porque foi exatamente o que Jesus ensinou. Foi exatamente. Deus já estava querendo provar na fé daqueles homens, na autoridade daqueles homens, o que estava sendo ensinado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Por isso que Jesus falou assim: por que sois tímidos assim? Cadê a fé? É assim, ó. Ele foi lá e realizou o milagre. Os discípulos então falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro, depois, posteriormente, os discípulos entenderiam isso. Posteriormente, Pedro, aonde ele passava, a sombra refletia e o enfermo era curado. Os discípulos, no nome de Jesus, os demônios estão saindo, Senhor, no teu nome, os demônios estão indo embora, nós estamos expulsando demônio, nós estamos fazendo maravilhas por eles. Estavam felizes. Por quê? Eles começaram a entender que a autoridade que o Senhor estava dando a eles era uma autoridade vinda dos céus. O que muitas das vezes a igreja dos dias atuais não entenderam ainda. A autoridade que está sobre a tua e sobre a minha vida é a autoridade dada por Deus, não é do homem. Não é o homem que te deu autoridade para você expulsar o demônio. Não é o pastor Ivanildo que te ensinou a expulsar o demônio. É o Espírito Santo na unção dele que te projetou para ser um homem ou uma mulher cheia de unção para expulsar o demônio, para curar o enfermo no nome de Jesus, para espantar a tempestade, expulsar a tempestade, expulsar o mau tempo da tua vida, da tua família, da tua casa e profetizar bênção. É isso que Deus quer da nossa vida. É isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida, né? Agora, os discípulos, se eles repreendessem aquela tempestade, o milagre ia acontecer. E eu tenho certeza que Jesus, quando ele fosse despertado, né, se acontecesse, eu penso dessa maneira, se acontecesse dessa outra forma que eu estou colocando meu ponto de vista aqui para a igreja, eu acredito que os discípulos também iam acordar Jesus. Jesus, você não sabe o que aconteceu agora. O quê? A tempestade estava aí, o vento estava aí, o barco ia se afundar. Nós oramos, estendemos as mãos, ordenamos ao vento que parasse, ordenamos a tempestade que cessasse, ordenamos ao mar que emudecesse, e isso aconteceu. E Jesus iria aplaudi-los. É assim mesmo, é isso que eu tenho ensinado para vocês. Mas eles não o fizeram. Agora, como eu estava dizendo no início desse nosso estudo, vamos dizer assim, as situações que o homem forja a tempestade na vida dele. Quer ver uma situação forjada? Uma situação bem forjada? O caso de Jonas. Jonas, ele forja uma situação porque Deus, ele dá uma ordem para Jonas e Jonas vai lá e desobedece. Deus fala para Jonas assim, ó: você foi levantado para ser a referência minha, né, Anderson? Anderson, você vai ser minha referência, vai fazer isso. Eu não. Foi exatamente o que Jonas fez. Senhor, aquela cidade, se eu for lá, eles vão me matar. Se eu for lá para falar uma bênção, talvez eles me aceitem, mas imaginei lá, profetizar contra eles, eles vão querer a minha pele, vão me escalpelar lá, eu não vou lá. Só que ele não falou isso para Deus, ele apenas ouviu o que Deus falou, recebeu o que Deus falou, só que virou as costas para a palavra de Deus e não obedeceu. É o que acontece hoje nas igrejas. Muitas igrejas estão perecendo. Quando eu digo igreja, eu digo ser humano, eu digo pessoas. Muitos estão perecendo porque eles ouvem, recebem o recado de Deus, Deus dá a ordem, dá a diretriz, fala o que tem que ser feito, ele até se posiciona para obedecer, mas quando na primeira oportunidade que ele tem, ele vira as costas e fala: eu não vou fazer isso não, e não obedece. Aí paga-se um alto preço, aí forja-se uma tempestade, um mau tempo vai vir. É inevitável que a desobediência traga para a vida do ser humano uma tempestade, um mau tempo. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Jonas, Jonas capítulo 1, né? Lá no livro do profeta Jonas capítulo 1. Ele era profeta? Sim, ele era profeta. Deus não pegou um qualquer lá na rua, uma pessoa que não era temente a Deus, vamos dizer assim, porque posteriormente lá naquele texto Jonas ainda fala para os marinheiros do barco: eu sou temente ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele não falou? Então Jonas era temente a Deus. Ele não é que ele apenas desobedeceu. Ele foi fraco naquilo que Deus determinou que ele fizesse. E isso acontece, amado, todos os dias. Entenda o que eu vou te dizer. Todos os dias. Isso acontece na nossa vida. São fraquezas.
diante de provas, diante de lutas, daquilo que Deus manda a gente fazer, manda a gente profetizar, manda a gente levar, e a gente recua, a gente não aceita, e a gente paga um alto preço. Todos os dias o Senhor tem falado comigo, todos os dias o Senhor tem falado com você, em todos os momentos Deus fala com você dessa maneira, e muitas das vezes nós viramos as costas, nós não obedecemos, nós fazemos vista grossa aquilo que Deus está ordenando. Aí Jonas, ele pega e foge uma situação sobre a vida dele, vira as costas, e no lugar dele ir para a cidade que Deus mandou, ele pega o sentido oposto e vai para outra. Ele falou, a Bíblia fala ainda, declaradamente, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Jonas se posicionou, não para obedecer, mas para fugir. Pegou um barco, pagou sua passagem, entrou nele e foi dormir. Foi sossegar. Eu vou me esconder aqui. A gente às vezes quer, amado, se esconder de situações que nós forjamos, que nós formalizamos na nossa vida. Eu digo sempre, às vezes eu em conversa com a pastora aqui em casa, às vezes em conversa com pessoas que fazem parte ou que fizeram parte desse ministério, os irmãos, no sábado eu fui visitar uma família, que os irmãos aqui, se eu falar o nome, vão falar, meu pastor, tão vivo ainda, tão, né? Faz muito tempo que eu não toco no nome deles aqui. E há muitos anos atrás, fazia parte da nossa igreja, nós fomos da casa deles, eles vão te visitar. Alguém se lembra da irmã Eugênia Serra aqui, do Dr. Kish? Nós fomos lá ontem, né? E nós oramos lá, nós ministramos a palavra, e nós encontramos uma situação, onde eu creio que Deus formou algo na minha vida. Eu falei isso para a pastora. Eu saí daqui, né, para fazer algo lá na casa deles, é um pensamento, e Deus estava levando para outro caminho, de outra maneira, de outra forma. Quando chegou lá, eu encontrei uma situação que precisava de oração, que precisava de quebra de maldição, e eu falei para a pastora, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Deus, ele formalizou isso hoje, para que nós estivéssemos aqui hoje para orar, para quebrar essa maldição, para expulsar, para mandar embora. E nós fomos lá e fizemos a obra, e expulsamos. Nós estivemos lá na casa, fazendo, obedecendo, vamos dizer assim, a voz do Senhor. Mas Deus formou algo, né? Deus preparou algo. Foi algo que foi preparado, porque se não fosse preparado daquela maneira, talvez eu não iria. Mas Deus formou uma situação, formalizou uma situação, e me colocou dentro daquela situação para que eu pudesse ouvir a voz dele e obedecer, e eu fiz. Era exatamente o que o Senhor queria que os discípulos fizessem, eles não fizeram. Foram repreendidos, e o Senhor ainda, pela misericórdia dele, ensinou a forma que deveria ser feito. Na vida de Jonas, Deus queria fazer do mesmo jeito, falou, se ele me obedecer, ele vai ver a minha glória. Mas ele desobedeceu, virou as costas, foi embora, pegou o sentido contrário. E o que aconteceu? Nós conhecemos a história. Jonas capítulo 1 fala, o que aconteceu? Sobreveio uma forte tempestade. Mais uma vez eu digo, quando se fala em tempestade, quando se fala em vento forte, quando se fala em mar bravo, já se pensa em morte, em luta, em desespero. Imagina o desespero daqueles marinheiros. A Bíblia fala que os marinheiros, eles jogavam para fora as cargas do barco, tentando aliviar o peso do barco para que ele não se afundasse. Homens acostumados a navegar, homens acostumados ao mar, homens acostumados ao vento, à tempestade, o mau tempo, eles estavam acostumados a isso. Mas o vento que veio, a dificuldade era tão grande, era tão forte, que eles falaram, cada um vai orar a tua religião, o teu Deus aí, vai pedir pela misericórdia dele, cada um segundo a tua fé, porque já não tem o que fazer, nós vamos morrer. Foi isso que os marinheiros falaram, irmãos. A situação era terrível, a situação era drástica, mas Jonas estava dormindo. Qual a situação que hoje a igreja enfrenta? Quando eu digo igreja, eu falo povo de Deus. Amado, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o inimigo está forjando armadilhas contra a igreja. A palavra de Mateus capítulo 24, ela está se cumprindo um todo já, e as pessoas estão ainda sonolentas dentro da igreja. A luta, a dificuldade, as dores, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestilência, tudo isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. E muitas pessoas ainda estão sonolentas, dormindo, esperando um sinal dos céus para saber quando que Jesus vai voltar. Qual vai ser o sinal? Nos dê um sinal, Senhor, da tua volta. O sinal já está aí. Há muitas pessoas que aceitaram algumas situações e estão vivendo dentro dela parados, inertes, como mortos.
como zumbis, vamos dizer assim, e aquela situação que está passando é uma situação terrível, mas é uma situação tão terrível que só aqueles que não são espirituais, eu digo isso, amado, porque a Bíblia me ensina a ser assim, tem que ter ousadia. Só aqueles que não são espirituais não se acordam para essa realidade, ou senão não se deram conta dessa realidade. Nós estamos vivendo os últimos dias e não acordamos para essa realidade ainda. É tanta situação adversa acontecendo no que diz respeito à luta, não, no que diz respeito ao mundo espiritual, eu digo, vou além, que é de deixar o homem de queixo caído, falando, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse onde nós estamos? Só que há situações que o homem tem forjado para que isso aconteça, e a palavra do Senhor está se cumprindo, e por aumentar a iniquidade o amor de quase todos se esfriará. Olha, e se levantarão muitos falsos profetas, aparecerão dessa banda, daquela banda, falar, eu sou o Cristo, não acreditei. Amado, são tantas coisas já dando prova de que a Bíblia está se cumprindo, e muitas pessoas dentro da igreja ainda sonolentas. Eu acredito que Jonas, ele não imaginava que Deus ia fazer justiça diante daquela desobediência. Quando eu desobedeço uma ordem de Deus, eu não faço ideia, talvez, do preço que eu posso pagar. Hoje, o que mais se encontra dentro da igreja, me desculpe a expressão, são pessoas que dizem, Deus é misericordioso, Deus sabe. Depois eu peço perdão, depois eu vou falar com Deus. As pessoas fogem dessa situação. Eles têm assim, não, Deus é misericordioso. Depois eu vou lá e peço perdão e oro a Deus. É isso que eles fazem. E trazem situação, só que não sabem que o que é a consequência da desobediência. A desobediência, amado, ela traz sobre a nossa vida maldição. A Bíblia que diz isso. A palavra nos ensina isso. E Jonas, talvez ele não tinha consciência do que iria acontecer, senão talvez ele não teria desobedecido. Mas ele pagou para ver, e ele viu. Quando ele é acordado, que os marinheiros percebem que não tem mais jeito, nós vamos morrer. A situação hoje é de morte, nós vamos morrer. Não tem mais o que colocar para fora desse barco. Se nós jogarmos mais alguma coisa, nós vamos ficar só a gente, mesmo assim nós vamos morrer, porque o tempo está furioso, tem alguma coisa errada. Aí vão lá, acorda Jonas e fala com Jonas, quem é você que a ocupação é toda, onde tu vens? O que você está fazendo aí dormindo agarrado no sono? Levanta, vai orar ao teu Deus, quem sabe não tem misericórdia da gente. Aí Jonas se dá conta do que ele tinha feito. Quando ele é acordado, quando ele é ali, o pessoal chama ele, que ele acorda e vê a situação, logo cai na real, logo vem na mente dele a certeza de que aquela situação Deus forjou por causa dele, pela desobediência dele. E há situações que às vezes a gente vê e fala assim, meu Deus, hoje eu pago um alto preço por aquilo que eu plantei lá atrás. Seria justo isso acontecer na minha vida? As pessoas, ao invés de ficarem se culpando, se martirizando por aquilo que verdadeiramente fizeram no passado, elas deveriam viver uma nova vida em Cristo e quebrar as maldições e declarar que está em Cristo, por ser uma nova criatura, não aceita as coisas velhas, tem sim, mas como o passado, e aceita a novidade, o novo de Deus na vida delas, mas elas persistem e insistem em ficar ligadas a um passado que só trouxe sofrimento, que só trouxe luta, e que na desobediência só trouxe tempestade para a vida dela, mas ela aceita viver daquela maneira. A igreja do Senhor Deus, a igreja do Senhor Jesus, inúmeras pessoas dentro da igreja, pode-se dizer assim, estão caminhando desta maneira. E quando eu olho a Bíblia dizendo que quando o Senhor voltar, um será levado, outro será deixado, eu entendo o porquê desse acontecimento dentro das igrejas. O porquê do Senhor ter dito que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque viver de palavras talvez seja fácil. Ter a atitude, ter essa convicção de que realmente Deus é sobre a nossa vida, tomar partido da situação e falar, não, o Senhor é comigo, eu vou repreender essa tempestade, ela vai passar, eu vou mandar embora o inimigo, ele vai embora, eu vou mudar a situação através da oração agora, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou mudar esse caos agora, você quer ver? E agir pela fé é difícil, não é fácil não. Agora bater no peito e falar eu sou crente, é fácil.
Como diziam alguns ministros do passado, e até hoje tem aqueles que dizem, até o diabo crente é. Ele crê de uma tal maneira que até estremece. E obedece inúmeras vezes, né? Você fala no nome de Jesus e ó, como eu estava dizendo até momentos atrás. É uma verdade. Só que a gente forja situações sobre a nossa vida e traz situações sobre a nossa vida onde a gente paga um alto preço. Jonas, ele trouxe essa tempestade para ele e para as pessoas daquele barco. As pessoas que estavam envolvidas naquela viagem juntamente com Jonas, automaticamente elas estavam perecendo pela desobediência de Jonas. Eu digo às vezes que nós precisamos profetizar e declarar bênção, e não amaldiçoar, porque isso recai sobre a nossa vida também. Quando a gente dá a paz do Senhor para alguém na rua, quando a gente declara uma oração de bênção sobre a vida de alguém, ainda que aquela pessoa não a aceite ou se levante contra a nossa vida, Deus estará nos recompensando. E aquilo que nós estamos plantando está voltando em forma de bênção para a nossa vida. Não se acanhe, meu amado irmão, minha amada irmã, de orar por aquele que te persegue. Porque isso não tem que ser de você, é de Deus para a tua vida. Quando Jesus foi perguntado por aquele homem, até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Que ele foi logo interpelado por Jesus, dizendo, não 7, mas 70 por 7, 70 vezes 7. Ele até se assusta com aquela situação, ele fala, meu Deus, mas o homem seria capaz de ter tanto perdão assim para entregar para uma pessoa e orar por ela? Sim. Senão Jesus não teria declarado isso sobre a nossa vida. Nós precisamos viver essa situação, essa realidade, de orar pela igreja, de orar pelo próximo, de amar o próximo, de buscar o Senhor Deus de todo o nosso coração e amá-lo acima de todas e qualquer coisa, e viver realmente aquilo que a palavra nos ensina para vivermos. Há uma ordem, há uma disciplina vinda da parte de Deus para a nossa vida. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Deus é amor sim, amado. Eu não nego isso. Só que Ele é justiça. A desobediência vai gerar fatores na nossa vida que podem nos abalar, que podem nos levar à destruição, que podem nos levar à morte. Há textos bíblicos que a gente às vezes ministra, as pessoas falam assim, pastor, mas naquela época era dessa maneira, mas é no Novo Testamento que eu vejo Ananias e Safira sendo fulminado pela fúria de Deus, pela desobediência, no altar, diante do altar. E hoje algumas pessoas ainda olham para todo o contexto bíblico sendo pregado, sendo ministrado, para que seja obedecido e falam, não, Deus é misericórdia, eu não, deixa para amanhã, deixa para depois. E traz para a vida dela as consequências de uma grande tempestade. Eu passei por lutas por desobediência. Eu não posso negar isso aqui. Eu passei por consequências graves por desobediência no começo da minha conversão. Houve momentos que o Senhor me levou à prova porque eu desobedeci. E não diferentemente daquilo que aconteceu na vida de Jonas, corre-se o risco da igreja passar por este processo se estiver em desobediência. Por isso que quando a gente prega uma verdade pronta, uma verdade que é verdade mesmo, que é Bíblia, muitas pessoas não aceitam. Porque a verdade às vezes ela coça, ela dói, ela incomoda. A pessoa, ela quer estar nos seus erros, nos seus delitos, estando dentro da igreja. E a gente tem que falar, não, meu irmão, você tem que perdoar. Não, meu irmão, você tem que amar. Não, meu irmão, você tem que orar por ele, você tem que orar por ela. Mas ela não aceita. Mas se você não aceita, se o senhor voltar, você vai para o inferno. É só isso. Não tem meio termo. Mas então não tem problema. Eu vou para o inferno. Mas que proveito tem então o sangue de Jesus sobre a tua vida, eu pergunto? E onde fica o sacrifício de Jesus? Quando a gente fala isso com os nossos lábios, nós estamos declarando que nós não estamos nem aí pelo sacrifício de Jesus. Essa é a verdade. Quando nós desobedecemos, é assim que nós agimos. Jonas, ele é provado naquele momento. Ele pede, ele vê a situação, ele fala, ele pede e fala para os marinheiros assim, a situação desta causa é por minha causa que está acontecendo. Olha a consciência. E a gente sabe que muitas coisas que acontecem às vezes é por da nossa desobediência. É por falta de nós darmos um passo de fé. É por falta de nós dobrarmos o nosso joelho durante o dia e falar, Deus tem misericórdia. A gente sabe, a gente tem consciência. Jonas teve. Jonas falou assim, está acontecendo isso é por minha causa. Mas por que você fez?
O que você fez, homem? Você é louco? Eu desobedeci. Deus mandou fazer algo, eu não fiz, eu desobedeci. Lança-me no mar, que a tempestade vai parar, a luta vai parar. Pode me lançar no mar. E os marinheiros ficaram mais com medo ainda. Falou, se com ele aqui está assim, imagina sem ele. Se a gente tirar a vida desse homem agora, a situação que eles estavam vivendo aqui